Na companhia da psicanalista Vanisa Moretti Santos. Tudo bem com Tudo você? bem? Prazer tê-la aqui nesse encontro, né, da Sociedade Psicanalítica da Barra. E você, alguns anos atrás, publicou esse livro, Salvador Dalí, O Efeito do Estranho em Sua Obra. E hoje vai nos presentear com uma palestra, né, falando sobre Salvador Dalí e o método paranoico crítico de interpretação da realidade. As minhas perguntas são as seguintes: como Salvador Dalí chegou à sua vida e por que o seu estudo se aprofundou nesse método? Boa noite, um prazer novamente poder compartilhar com vocês um pouco dessa pesquisa que já é de muitos anos. Na realidade, o Salvador Dalí, ele intitula esse método de método paranoico crítico de conhecimento da realidade ou de interpretação da realidade. É algo que faz parte da autobiografia dele. Ele escreve esse método por volta dos anos 30, um pouco depois dele ser expulso da casa dos pais, porque ele estava se envolvendo com uma mulher muito mais velha, uma mulher polêmica, Gala, e os pais não aprovavam essa relação, então ele é expulso. Um pouco tempo depois, assim, por volta de 1929-30, ele, numa viagem com Gala, vai ao ateliê de um pintor que ele gostava muito, Jean-François Millet, e lá ele se depara com uma tela, que é o Ângelus, e ele é tomado de um profundo mal-estar, um mal-estar que ele reconhece como tendo acontecido anteriormente na sua infância. E aí ele cisma com essa tela e a partir disso ele começa a acreditar que há uma outra realidade escondida por detrás daquela pintura, e ele vai investigando até que ele cria a hipótese de que haveria atrás de uma determinada figura da tela a imagem escondida do caixão de um bebê morto. Então, em função disso tudo, que tem a ver com a história dele, porque ele teve um irmão que morreu um pouco antes dele nascer, ele junta essa coisa toda, essas situações, e ele elabora esse método de conhecimento da realidade através da, vamos dizer, da interpretação paranoica dessa realidade, ou seja, da desconfiança de que há outra coisa além daquilo que os nossos olhos conseguem captar. Então, o que o Dalí faz, que eu vou explicar na palestra, que é mais longo e mais complexo, o que ele faz é tentar nos ensinar a furar a realidade que nos cerca e ver com os olhos de um paranoico, ver para além daquilo que a realidade supostamente compartilhada nos apresenta como verdadeiro. Né? É claro que isso é muito complexo, tem a ver com essa fatalidade dele ter tido um irmão com o mesmo nome que ele, Salvador Dalí, e que morreu um pouco antes dele nascer. Então, como para Freud, a nossa realidade é sempre a realidade psíquica, o Salvador Dalí nos mostra e nos comprova que isso é a mais pura verdade. Ou seja, por mais que a gente ache que esteja compartilhando de uma realidade, mesmo nós, os pobres mortais neuróticos, algo escapa, porque nós somos atravessados pela nossa realidade psíquica. No caso do Dalí, essa realidade passava pelas ideias delirantes, pelo delírio, pela genialidade dele, né? Porque não é todo paranoico que é genial, que é artista, que é pintor. A gente vê aí no mundo um monte de paranoico fazendo bobagem com a sua realidade psíquica, né? Mas é isso, basicamente esse método, ele se chama de método porque ele sistematiza uma série de ações que uma pessoa deveria ter para poder furar a realidade e ter acesso a outras realidades, entendeu? Uma das técnicas que ele utiliza bastante frequentemente nas suas telas é o trompe-l'œil, que é o engano do olhar, ou seja, uma imagem se funde com a outra, que se funde com a outra, que se confunde com outra, de certa forma formando várias imagens, como num sonho, né?
Então, é isso, é por aí. Quem quiser saber mais detalhes, tem no livro também, que eu explico bem direitinho, ou se tiver aqui, vai ter oportunidade de assistir a palestra. E entre tantos nomes do surrealismo, né, como o Salvador Dalí te cativou tanto para você escrever o livro? Olha, boa pergunta, porque o Salvador Dalí dizia que ele não era surrealista, ele era o surrealismo. Então eu fui atrás do surrealismo daliniano, mais do que dos surrealistas, apesar de que eu, como qualquer psicanalista, a gente está atrás dos surrealistas. Aliás, inclusive o Lacan, ele entra para a psicanálise, assim, através dos seus estudos de psiquiatria e tal, né, que ele vai se aproximando, mas é através do grupo dos surrealistas que ele efetivamente se aproxima e vai com a psicanálise. Ele entra para a psicanálise assim, através desses estudos dos dadaístas e dos surrealistas. Então ele percebe isso que eu acabei de te falar, né, que esses artistas, eles têm acesso a essa realidade de uma forma muito mais antecipada do que o próprio psicanalista, que vai comprovar isso na clínica. Mas os artistas, o Freud também dizia isso dos poetas, dos artistas, eles antecedem os psicanalistas. Então não tem como um psicanalista não se encantar e não, mais do que se encantar, não estudar, não se dedicar a um estudo sério, contínuo das obras de arte, das literaturas. E de como um artista também se encanta com o psicanalista, porque Salvador Dalí era fã de Freud. Ele ficava muito nervoso antes de ter o contato com Freud. Né? Exatamente. O Freud não gostava dos surrealistas, mas ele abriu uma única exceção para o Dalí. Para o Dalí. Porque o Dalí, ele realmente conseguiu, através dessa forma de tentar refazer a sua realidade, negar a relação dele com essa história ligada à morte do irmão, ele foi refazendo a realidade dele, né? De certa forma é o que a gente faz numa análise. Numa análise a gente vai para dar conta da nossa fantasia, né, da nossa realidade psíquica e fazer alguma coisa diferente com isso, né? De certa forma a gente se daliniza ao longo de uma análise, é o que a gente espera, né? Ok. Olha, muito sucesso nesse encontro. Obrigada, daqui querido. a pouco aqui na Livraria De novo da com você. Obrigada, tá?